Quarta-feira, 26 de abril de 2023. Veja os destaques do Pix News de hoje. Novas viaturas e equipamentos são entregues pelo governo de Santa Catarina à Polícia Civil. Seguro celular. Conheça esta opção que a cada dia atrai mais pessoas para esse tipo de proteção. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina faz entrega simbólica da lei que institui o programa Escola Mais Segura. E você vai ver ainda. Congresso cria comissão mista de inquérito para investigar os ataques do dia 8 de janeiro. E tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 3 minutos. Estamos ao vivo. O estado de Santa Catarina recebe novas viaturas e equipamentos. O objetivo é melhorar o trabalho de investigação da Polícia Civil. Investimento é de quase R$1,5 milhão de reais. A Polícia Civil de Santa Catarina ganhou mais um reforço no trabalho de investigação. Foram entregues pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, 15 viaturas descaracterizadas, 2 drones, 16 notebooks e 15 estações de trabalho, com investimento de mais de R$1,4 milhão, previsto no orçamento para a área deste ano. Para o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, o estado é referência em elucidações de crimes e grandes operações policiais, com os primeiros meses da gestão atual obtendo ótimos números com relação a prisões e investigações, destacando a importância de investir na Polícia Civil. Se nós formos fazer uma análise da atuação da DEIC nestes primeiros meses do governo Jorginho, nós observamos que ocorreu um aumento considerável do número de prisões, por exemplo. Nos primeiros 3 meses, as prisões aumentaram 212% e a DEIC tem dado um respaldo muito importante para a segurança pública de Santa Catarina. E em razão disso e da motivação desses policiais, que isso só acontece em razão da grande atuação desses policiais civis, nós estamos fazendo uma entrega hoje importante, são 15 viaturas que serão disponibilizadas para esta diretoria, além de drones, computadores e notebooks, para cada vez mais instrumentalizar a polícia para que nós possamos ter mais resultados na ponta. O governo de Santa Catarina já investiu mais de 11 milhões na renovação da frota da instituição, com a entrega de 130 novos veículos e a entrega de mais de 380 computadores nesse ano. Os novos veículos e equipamentos entregues serão destinados à Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Para o delegado-diretor do DEIC, Daniel Sá, a entrega vai garantir uma melhor qualidade e trabalho realizado pelos delegados e agentes da polícia. Esses equipamentos refletem, principalmente nas atuações da DEIC intermunicípio. A gente atua demais fora da Grande Florianópolis em operações interestaduais. São equipamentos que vão facilitar não só o transporte de policiais e as nossas atuações em grandes operações, mas também qualificar ainda mais as nossas investigações. E a sessão ordinária da LESC desta terça-feira foi suspensa para entrega simbólica da lei que institui o programa Escola Mais Segura à Associação de Praças de Santa Catarina. A lei permite que polícias e bombeiros militares da reserva façam segurança armada das escolas públicas do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e os parlamentares entregaram de forma simbólica para a Associação de Praças de Santa Catarina, além que institui o programa Escola Mais Segura. Os deputados suspenderam a sessão para a realização da cerimônia em plenário. Integrantes da entidade lotaram as galerias para acompanhar o ato. A lei é resultado de uma mobilização do Parlamento catarinense e do Poder Executivo para prevenir e combater casos de violência nas escolas, como o ataque à creche de Blumenau no último dia 5. Uma resposta que essa casa, junto com o governo do estado de Santa Catarina, dá como forma de restabelecer a paz social em nosso território e permitir com que nossas crianças e adolescentes possam estudar com um pouco mais de tranquilidade e de bem-estar.
A matéria foi elaborada e aprovada em poucos dias e acaba de ser publicada em edição especial do Diário Oficial do Estado. E a partir de agora, o Poder Executivo pode chamar os policiais e bombeiros militares aposentados que integram o CETISC, Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, para a proteção armada das 1.053 escolas estaduais. As prefeituras interessadas também podem fechar convênio para o uso dessa mão de obra nas escolas municipais. Os integrantes do CETISC interessados vão receber pouco mais de R$ 4.000 a título de gratificação e verba indenizatória. Nós temos a melhor segurança pública do Brasil. Os números dizem isso. Então, esses nossos nobres policiais e bombeiros militares, então, que a partir de agora ele vai ter condições, se for da sua vontade, a trabalhar nos educandários, né, catarinenses. Então, é um avanço. Agradecer também, deputada, todos os 40 deputados e o presidente da LESC, Mauro de Nadal, por nós fazer parte desse projeto. A gente tem uma medida emergencial para ajudar nessa proteção das escolas, que eu quero deixar claro, assim, para quem está nos ouvindo, não pensem que nós achamos que o problema da segurança escolar ele está numa arma e num policial. Mas nesse momento de resposta, vai ajudar a acalentar o coração dos pais e mães, porque são pessoas treinadas, são pessoas que sabem lidar com conflitos de segurança, né? A deputada também destacou o esforço conjunto do Parlamento e do Governo do Estado para que a resposta à população fosse rápida. Essa não é uma iniciativa isolada de um ou de outro parlamentar. Os 40 subscreveram um projeto de lei. Fizemos aqui uma das mais rápidas tramitações de projetos de lei da história dessa casa, com o propósito único de dar uma resposta imediata para a proteção das crianças, dos nossos jovens, né? Mas, enfim, né, vale dizer mais uma vez que foi todo um trabalho liderado pelo presidente Mauro de Nadal. Parabéns ao estado de Santa Catarina. Que bom que os demais estados aí do Brasil adotassem essa mesma política com a rapidez que adotou o estado catarinense. Uma opção que pode garantir donos de celulares contra roubos, furtos e até mesmo quedas é o seguro. No entanto, apesar de estar crescendo, o número de pessoas que fazem uso desse tipo de proteção é pequeno. A vida de muitas pessoas está dentro desses aparelhos, os celulares. Inclusive, profissões são criadas com o uso dos smartphones, como influenciadores digitais. Laura, além de colocar nas redes sociais seu dia a dia, como o tempo que passa com a parceira de vídeos, a Lua, também atende empresas da cidade onde mora, mostrando ofertas e novidades de cada estabelecimento. E assim, desde 2019, tem as redes sociais como profissão. Cada dia é uma coisa diferente, mas eu trabalho bastante com empresas aqui da região, né? Basicamente, todo dia uma coisa diferente, dando bastante dicas também, né? Que hoje tá tudo na palma da nossa mão, né? No celular, seja locais legais pra gente frequentar. Com o smartphone, ela grava, edita e posta. A maior ferramenta de trabalho está na palma da mão. 100% do celular, porque eu edito tudo nele. Hoje a gente não tem tanto essas, só no computador, tem que passar para o computador para editar. Hoje aplicativos já dão essa facilidade de a gente fazer tudo no telefone, né? Seja de comunicar, de passar orçamentos, quanto para eu poder editar, para eu poder divulgar no Instagram. Mas caso perca o aparelho, o prejuízo pode ser bem maior do que apenas o financeiro. Como eu já tive esse prejuízo, que foi há uns anos atrás, eu fui furtada, né, o meu telefone. E, infelizmente, na realidade, eu perdi. A pessoa que achou não quis devolver. E, para mim, foi um transtorno muito grande, porque era uma coisa que eu não estava esperando, né? E é como qualquer imprevisto, né? A gente não tá pronto, eu não tinha como investir na época tanto. Mas, felizmente, porque eu dei um upgrade no celular, eu tive que investir. Então, acho que hoje a gente está totalmente dependente, né, dele e... um furto de uma coisa que tu soa para ter, porque é como uma câmera, como um microfone, são investimentos, né, para o nosso trabalho, e é o meu material de trabalho, né, principalmente ele. Uma opção que vem se mostrando vantagem para quem trabalha com equipamentos como esses são os seguros. A proporção de consumidores que contratam um seguro para celulares no ato da compra do aparelho subiu de 10% para 15% durante a pandemia. A grande maioria, 80%,
contrata a Proteção Total, que cobre roubo, furto, perda e quebra do equipamento. A tratação de seguro celular é extremamente simples, né? Hoje temos algumas opções já no mercado que são muito interessantes. Ela oferece a cobertura para quebra acidental, né? Que inclui também a questão de derramamento de líquidos, oxidações e também danos elétricos, que são as oscilações da rede elétrica que podem danificar o aparelho, né? E junto dessa cobertura básica é possível incluir a cobertura de roubo, que é quando tem um emprego de grave ameaça, né? Quando a pessoa é assaltada e, no caso, o ladrão leva o celular aí com grave ameaça, né? E também um furto simples. É possível também fazer essa contratação. Tá? Uma opção muito legal aí para quem se preocupa, compra um aparelho um pouco mais caro, quer proteger esse equipamento, né? Tem essa opção. De acordo com o IBGE, apenas 11% dos donos de smartphone protegem seu aparelho com um seguro contra crimes. Mesmo os celulares liderando as estatísticas de bens mais citados em casos de furtos e roubos no país. O estado de São Paulo, por exemplo, registrou quase 117 mil celulares roubados em 2022. Uma média mensal de 9 mil registros. O número faz parte de um levantamento realizado pelo Departamento de Economia do Crime, da Fundação Escola do Comércio Álvares Penteado, que mapeia o problema. Ao todo, foram registrados mais de 65 mil boletins de ocorrência de roubo, aumento de 34% em relação a 2021. Já as ocorrências de furto foram mais de 51 mil, o que representou alta de 54%. A maioria dos clientes dessa corretora de seguros é de São Paulo e Rio Grande do Sul, locais com maior incidência de roubos e furtos. O perfil desse tipo de cliente é aquele que adquire equipamentos até estrangeiros, né, que podem comprar Estados Unidos e outros países e querem realizar o seguro desse equipamento. Também empresas, funcionários de empresas que trabalham com equipamentos que não são seus, a empresa pode contratar e colocar eles como usuários. Também aquelas pessoas que presenteiam parentes ou a esposa tal, e precisam, querem garantir essa cobertura para eles, né? Então, esse é o perfil do cliente hoje que procura, tá? Esse tipo de seguro, e principalmente aqueles que possuem os aparelhos mais caros, aí a partir de R$ 1.500, R$ 2.000 já procuram esse tipo de seguro. Para a contratação de um plano, o aparelho deve ter até 2 anos de uso para os novos seguros. Opções que fazem a cobertura contra roubos, furtos e sinistros, como a danificação da tela, os preços variam de acordo com cada empresa. Nessa, podem chegar a custar de 10% a 12% do valor do aparelho e tem vigência de 12 meses. Inclusive, em alguns casos tem cobertura até mesmo fora do país. Por isso, a importância de pesquisar a corretora de seguros ideal. O corretor de seguros ele vai identificar quais são as suas necessidades, haja vista aí a quantidade de opções que tem no mercado, né, e vai apontar então qual o melhor tipo de seguro que ele deve contratar. A questão de procurar o profissional e uma empresa renomada é justamente ter a garantia que, se acontecer um sinistro, vai receber essa indenização. Mas é nele que eu tenho meus vídeos, tem os meus aplicativos, que tem tudo ali, né? Se eu perco, meu Deus, tem que recomeçar. Perco vídeos, conteúdos que eu já gravei também, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instaurou hoje a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia 8 de janeiro. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Marcelo. O requerimento apresentado pelo deputado André Fernandes, do PL do Ceará, obteve número regimental de assinaturas, 1/3 dos senadores. Com isso, foi criado pelo Congresso a CPMI. Ainda deve ser feita a indicação dos integrantes pelos líderes partidários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que ainda não definiu o prazo para a indicação dos integrantes ou marcou a instauração do colegiado, porque a mesa do Congresso precisa definir quantos integrantes cada partido terá direito na nova comissão. Definidos os integrantes, Pacheco deverá convocar a reunião de instauração da CPMI, quando serão eleitos o presidente e o vice-presidente
definindo também o relator do colegiado. A eleição é secreta e o presidente escolhe o relator, no qual o partido será definido pela proporcionalidade partidária. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito leva esse nome por ter a participação das duas casas, pois é constituída por 16 senadores e 16 deputados, com igual número de suplentes, sendo um deles representantes da minoria de cada casa. O grupo terá prazo de 180 dias de trabalho e as CPMIs têm poderes de investigação semelhantes às autoridades judiciais, podendo convocar e requisitar documentos e quebrar sigilos pelo voto da maioria dos integrantes. Pois é, Marcelo, mais uma página aí para os protestos e os ataques que a gente teve lá em Brasília no dia 8 de janeiro. Voltamos ao estúdio. E você vai ver a seguir: aplicativo de música número 1 do mundo registra mais de 500 milhões de usuários ativos. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. É depois do intervalo. Voltamos já. Na Colômbia, o governo de esquerda, comandado pelo presidente Gustavo Petro, eleito no ano passado, vem enfrentando problemas para aprovar algumas promessas de campanha. Além do problema interno, nesta semana, uma reunião com diversos países foi realizada em Bogotá para discutir os problemas políticos da vizinha Venezuela. Delegações de 20 países se reuniram em Bogotá para encontrar saídas para a crise política na Venezuela. A cúpula tem como objetivo destravar os diálogos entre o governo de Nicolás Maduro e opositores, suspensos desde novembro. O presidente colombiano Gustavo Petro reafirmou sua proposta de focar as negociações em dois eixos: as eleições de 2024 e a suspensão das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Estabelecer o cronograma, sim, de las elecciones y sus garantías. Estabelecer o calendário das eleições e suas garantias, que o povo venezuelano possa decidir livre e com soberania o que quiser, sem pressão. A sociedade venezuelana não quer ser sancionada, porque as sanções caíram sobre o povo venezuelano. Aqui nas ruas vemos isso. Um povo faminto nas ruas de Bogotá e da Colômbia. Porque as sanções han recaído sobre o povo venezolano, aqui nestas calles lo hemos visto.
un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia. A reunião começou marcada pelo tumulto provocado pela saída do líder opositor venezuelano Juan Guaidó da Colômbia. O político, que não foi convidado para a cúpula, afirmou que foi expulso do país. Petro desmentiu Guaidó e esclareceu que, apesar de sua entrada ilegal na Colômbia, foi permitido que ele viajasse a Miami por razões humanitárias. O Ministério das Relações Exteriores colombiano informou que abriu uma investigação administrativa para apurar a entrada irregular do opositor no país. O governo colombiano, por sua vez, também está enfrentando problemas políticos. Petro pediu a renúncia de todo o seu gabinete em meio às dificuldades que o governo enfrenta para aprovar os projetos de lei no Congresso. A solicitação revelada por funcionários de alto escalão, sob a condição de anonimato, ainda não foi oficializada. Na noite de terça-feira, o chefe de Estado colombiano mencionou no Twitter que iria repensar o governo, após encerrar as alianças com partidos tradicionais, cruciais para o sucesso de suas reformas. No poder desde agosto de 2022, o presidente não conseguiu implementar as mudanças que prometeu durante a campanha eleitoral, principalmente em relação aos sistemas trabalhista, de saúde, previdenciário e judiciário. Os partidos que se distanciaram do governo se opuseram às iniciativas. No dia 15 de fevereiro, o mandatário pediu aos simpatizantes que saíssem às ruas para pressionar o Congresso pela aprovação das reformas e garantiu que seguiria convocando manifestações até que a mudança fosse uma realidade. O terremoto no gabinete presidencial representa a pior crise governamental interna em pouco mais de 9 meses de mandato. Além do fracasso no parlamento, Petro sofre reveses em suas tentativas de estabelecer uma paz total com os grupos armados ilegais da Colômbia. Berlim anunciou nesta quarta-feira que a Alemanha e Grã-Bretanha interceptaram 3 aviões militares russos sobre o Mar Báltico. Os incidentes com aviões russos e de países da OTAN aumentaram nos últimos anos, antes mesmo do início do conflito na Ucrânia. A Alemanha e a Grã-Bretanha interceptaram 3 aviões militares russos sobre o Mar Báltico. O episódio foi confirmado nesta quarta-feira por Berlim. Em nota no Twitter, a Força Aérea Alemã explicou que Eurofighters identificaram 2 Su-27 Flanker e um IL-20 da Rússia, voando sem sinais de transponder no espaço aéreo internacional da região. A Alemanha e a Grã-Bretanha fazem parte da operação da Organização do Tratado do Atlântico Norte de Vigilância do Espaço Aéreo dos Estados Bálticos. Os incidentes com aviões russos e de países da OTAN aumentaram nos últimos anos, antes mesmo do início do conflito na Ucrânia. Uma interceptação similar ocorreu em 17 de abril. Manobras do tipo foram registradas no Mar Báltico, mas também no Negro e em outros pontos da região. Em março, a aviação russa interceptou um drone americano Raptor Mk-9 no Mar Negro, que caiu na água. O episódio provocou uma breve escalada das tensões entre Washington e Moscou. E um calote da dívida dos Estados Unidos desencadearia uma catástrofe econômica e financeira. O alerta veio da secretária do Tesouro, Janet Yellen, desta terça-feira. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, alertou para o que chamou de catástrofe econômica se não houver aumento do limite da dívida dos Estados Unidos. A funcionária do governo de Joe Biden enfatizou em declarações preparadas para um evento em Washington que um aumento ou suspensão do limite da dívida americana deve ser dado sem condições pelo Congresso. A medida é necessária para evitar um calote. Mas a oposição republicana exige um corte drástico nos gastos públicos para proceder ao aumento desse teto de emissão da dívida. Os republicanos pretendem pressionar nesta semana por uma votação sobre essa questão. Os Estados Unidos atingiram seu limite da dívida de 31,4 trilhões de dólares em janeiro, o que levou o Departamento do Tesouro a tomar medidas extraordinárias que permitem continuar financiando as atividades do governo. Mas se o Congresso não aumentar ou suspender o teto da dívida antes que as ferramentas atuais acabem, o governo Biden corre o risco de não cumprir as obrigações de pagamento a partir de julho, com efeitos profundos para a economia dos Estados Unidos e do mundo inteiro. O Índice Nacional de Custo da Construção, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou inflação de 0,23% em abril deste ano. A taxa supera o mês anterior em 0,05 ponto percentual.
mas é menor que a de abril de 2022, com 0,87%. Com o resultado, o INCC-M acumula inflação de 0,93% no ano e de 7,48% em 12 meses. Os materiais e equipamentos tiveram inflação de 0,14% em abril. Já a mão de obra teve inflação de 0,23% no mês, taxa abaixo do índice de 0,27% de março. As capitais que sentiram esse aumento foram Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. O trimestre de janeiro a março fechou com mais de 500 milhões de usuários ativos no Spotify, superando as expectativas de analistas. Apesar do número impressionante, as perdas operacionais do grupo se intensificaram no período, com um prejuízo de mais de 870 milhões. O Spotify anunciou nesta terça-feira que registrou 515 milhões de usuários ativos no final deste primeiro trimestre, 22% a mais em comparação ao ano anterior. O aplicativo de música número 1 do mundo teve um resultado bem acima das expectativas de analistas, que aguardavam cerca de 500 milhões. A plataforma sueca disse que o resultado se deve graças às recentes campanhas publicitárias. As perdas operacionais do grupo se intensificaram de janeiro a março, registrando um prejuízo de 870 milhões de reais, 25 vezes mais do que no primeiro trimestre de 2022, associado particularmente aos custos de reestruturação e encargos sociais. Já o faturamento saltou 14% no primeiro trimestre deste ano, para mais de 16 bilhões e meio de reais, embora abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam quase 19 bilhões. O número de assinantes do serviço aumentou 15%, chegando a 210 milhões. De acordo com o grupo, estes valores foram impulsionados por um bom crescimento em todas as regiões, e em particular na América Latina. E se você é um desses milhões de usuários do Spotify, te convido a buscar pelos conteúdos que a Pix TV disponibiliza no aplicativo. Temos o podcast Estúdio 1, o Natividade Podcast, ambos num formato de áudio. E também o programa musical Backstage, em formato de vídeo. Não deixe de conferir por lá. E chegou o momento do comentário político. Hoje, o jornalista Tiago Pereira comenta sobre as invasões do MST que ocorrem pelo país. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que uma CPI deve ser aberta essa semana. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A fala do líder do Movimento Sem Terra de que nos próximos meses teremos ocupações em todos os estados assusta, mas não é novidade. O fortalecimento do movimento com a vitória de Lula já era certo. O líder Pedro Stidler gravou um vídeo no início deste mês, o que ele chamou de Abril Vermelho. Só na Bahia, 3 fazendas foram invadidas pelo movimento, que motivou a abertura de uma comissão de parlamentar de inquérito, uma CPI, que, segundo Arthur Lira, deve ser aberta nesta semana. CPI justa, para tentar identificar por qual motivo o movimento se encorajou neste governo, diferente de outrora. O que também causa estranheza é que, mesmo com a ameaça, o governo e as autoridades policiais nada fizeram para conter o movimento. O próprio líder do MST foi um dos integrantes da delegação de Lula na China. É isso mesmo, ameaçando invadir propriedades, inclusive invadiram terras do INCRA e da Embrapa, o líder de um movimento questionável integra uma comitiva presidencial, quando em qualquer outra oportunidade deveria, no mínimo, ser investigado. Por muito menos, nós temos pedidos de prisão impetrados neste país. Se isso, senhoras e senhores, não é inversão de valores, me digam o que é, porque nós estamos realmente confusos. Aí detalhe, essa comitiva que foi semana retrasada à China
contou com dezenas de companheiros de centrais sindicais. Tudo isso pago, sabe com quê? Com os nossos dinheiro, à custa da população. Bom, por hoje é só, a gente volta a se encontrar no sábado na edição especial com mais comentários políticos. Até lá! E chegamos ao fim do Pix News por hoje. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. Procura por Pix TV HD. Reveja também as reportagens em nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.